Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca. Olá, meus queridos amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas à nossa reflexão de hoje, trabalhando mensagem do Espírito Emmanuel através de Chico Xavier, mensagem que está no livro Espera Servindo, da editora GEM. A mensagem se intitula Crê e Serve. E diz assim: se sofres, mostra em preces a tua história a Deus. Não reclames, restaura. Nem grites, auxilia. A impaciência agita, a aflição desconforta. Acerena-te e serve. Crê, trabalha e confia. Não acuses ninguém. A justiça vê tudo. Barulho em ti complica o socorro de Deus. Então aí está, linda, profunda mensagem da espiritualidade para aqueles momentos de sofrimento, dificuldades, provações. E dependendo do nosso comportamento diante das provas, nós poderemos facilitar ou dificultar o socorro de Deus. O amparo do Pai sempre é presente. Deus não nega consolação, ajuda a qualquer filho seu, porque Deus é o amor constante. Mas muitas vezes, o que nós depreendemos dessa leitura é que nós poderemos complicar, dificultar, embaraçar o auxílio divino, dependendo do comportamento que temos diante das nossas provas. Emmanuel mostra, então, que se nós estamos sofrendo, vamos mostrar através da prece a nossa história a Deus. Ou seja, vamos dialogar com o Pai. Vamos contar as dificuldades, os problemas, num diálogo franco, num diálogo do filho que confia no Pai e desabafa ao Pai as suas dificuldades. Mas aí Emmanuel vem dizer o que a gente não deveria fazer. E ele nos orienta. Não reclames. A reclamação, ela dificulta o auxílio divino. Não grites. Quer dizer, não entremos em desespero, em cólera, em queixa, em raiva contra os problemas, porque esses problemas estão, de alguma forma, nos lapidando. Nós aprendemos na doutrina espírita que os problemas são meios que estão nos ajudando a evoluir, a reavaliar nossa vida, nossos hábitos, nossas posturas, nosso caminho, nossa conformidade às leis divinas. E estão nos alertando, estão nos educando para que a gente faça reajustes, adaptações, mudanças, renovações no nosso modo de viver, a fim de conquistarmos
uma margem maior de equilíbrio que muitas vezes nós perdemos com os nossos exageros, com os nossos destemperos, com as nossas paixões desenfreadas, com o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa prepotência, com as mágoas acumuladas, com os ressentimentos que nos perturbam. Tudo isto acaba sendo um meio através do qual a sabedoria divina, através da dor, nos convida a olharmos para a vida, a fazermos uma parada, uma reflexão, uma pausa de exame de nós mesmos. Não com o propósito de nos culpar, mas com o propósito de nos conscientizar, ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre como temos vivido, se em harmonia com as leis de Deus ou se em descompasso com a vontade do Pai. Então, nesse diálogo com Deus, vamos também falar, além de falar das nossas dificuldades, mas também vamos ouvir na nossa consciência até que ponto temos sido aquele servo, aquele filho que segue as orientações do Pai, orientações essas que Jesus Cristo nos traçou em seu Evangelho. Então, a reclamação não adianta, a gritaria, o desespero só nos prejudicam. A impaciência, diz Emmanuel, a impaciência agita. Então, a impaciência também não nos resolve. Muitas vezes temos aquela pressa, aquela ansiedade de resolvermos aquele problema em 1 minuto, quando na verdade demoramos anos em desequilíbrios para gerar a dificuldade de hoje. Então é justo que levemos um pouco mais de tempo para nos reeducarmos, para percebermos a nós mesmos os nossos pontos fracos, os nossos pontos vulneráveis, que carecem de correção. Recomenda a espiritualidade aqui: asserena-te. Vamos nos asserenar. Serenidade. Estamos num processo divino. Deus não está ausente. Deus não está distante. O professor, ele está na sala de aula. Estamos sendo auxiliados pelos mentores divinos, à compreensão, a passarmos por aquela prova com real aproveitamento. E aqui a recomendação: crê, trabalha e confia. Crê. Vamos ter fé, acreditar que esta dificuldade vai passar, que nós vamos entender os recados que o sofrimento nos trouxe e vamos trabalhar em nós as transformações necessárias e vamos confiar no Pai, que toda dor passa, que toda dor tem prazo certo de terminar, e esse prazo está condicionado à capacidade que cada um demonstrar de assimilar as lições do nosso aprendizado. Não acuses ninguém. Por isso que, arrematando a mensagem, Emmanuel diz: barulho em ti complica o socorro de Deus. Porque esse barulho, ele significa a queixa,
a inconformidade, a revolta, que é uma posição antagônica àquele que sabe que precisa aprender algo com aprovação, sabe que está precisando renovar algo em sua vida. Não está na posição de um aprendiz, mas de alguém que está reclamando contra a trajetória que a vida tomou, talvez dolorosa, mas uma trajetória necessária à correção dos nossos passos perante a vida. Então, diante dos nossos sofrimentos, o melhor a fazer é procurar os meios de endireitar os nossos passos. Por isso não vale a pena reclamar, se queixar, se revoltar, porque tudo isso é barulho. Tudo isso é ruído que dificulta o socorro de Deus. Bom trabalho a todos nós. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca.